Olá pessoal, aqui é o professor Demils Pereira Ribeiro, meu contato aqui no Instagram, se vocês precisarem, nosso canal de aula. Pessoal, nós vamos continuar aqui a nossa disciplina de avaliação escolar. Essa aqui é a aula de número 5 aqui. Então nós estamos trabalhando o quê? Nós estamos trabalhando a evolução do conceito de avaliação. Essa aqui é a parte 2 da evolução do conceito de avaliação. Bom, a primeira coisa aqui na introdução é a compreensão da avaliação, pessoal. Ela deve ter em conta alguns marcos de referência, né? Alguns modelos teóricos que eu já tenho trabalhado com vocês, que possibilitem entender certas práticas quando nós falamos aí no processo ensino-aprendizagem, em particular da avaliação discente, mas nós não podemos esquecer que os modelos atuais também trabalham com a avaliação docente. Nesse contexto, gente, então a nossa palavra-chave é avaliação, né? A avaliação tem merecido, nas últimas décadas, e por parte dos investigadores, e aqui nós falamos investigadores, né? Como pesquisadores, ou então aqueles gestores públicos que pensam as políticas públicas, a maior reflexão principalmente na relação entre o ensino e a aprendizagem. Então, o nosso verbo nuclear aqui é avaliar o que se ensina, mas também avaliar o que se aprende, na sua interferência recíproca, não nos esqueçamos disso. Contudo, pessoal, ao analisarmos hoje o conceito de avaliação, que é o nosso foco, lembrando que nós estamos aqui trabalhamos primeiro um contexto histórico da avaliação, e agora nós estamos trabalhando a evolução do conceito de avaliação. Esse conceito de avaliação, conforme nós verificamos, né, podemos confrontá-lo aqui com as diferentes tecnologias de avaliação, formas de avaliação, metodologias. O que nós vemos aqui, na verdade, é uma pluralidade de termos para designar a avaliação. Nomeadamente, nós temos avaliar é julgar, nós ainda trataremos dessas concepções de avaliação. Avaliar, verificar, estimar, medir, selecionar, comparar, interpretar. Todos esses verbos indicam o processo avaliativo. Essa pluralidade de termos, gente, foi se afastando do conceito de quantificação e objetividade. Até hoje, a avaliação em educação é uma atividade um pouco mais subjetiva do que normalmente era, né? No entanto, apesar da subjetividade, ela não é arbitrária. Então, ela envolve mais do que medir e formular juízos acerca do valor do produto. Aqui é importante que vocês observem o seguinte: nesse sentido, nós podemos referir que o conceito de avaliação foi sendo influenciado ao longo dos tempos por diversas perspectivas psicológicas e sociológicas. Assim, a avaliação das aprendizagens não pode ser encarada como algo isolado, estático, compartimentado, e o seu conceito ele deve ser depreendido da aprendizagem, não como algo meramente artificial. Primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui, gente, é o seguinte: a avaliação tradicional, que é um dos conceitos de avaliação que nós podemos trabalhar, servia unicamente para medir, classificar, selecionar os indivíduos, surgindo deste modo ligada a um tipo de análise essencialmente quantitativa, aferida por um paradigma positivista, observem bem. No decurso da década de 70, que é o marco histórico que a gente constantemente tem falado, evidencia-se o pendor investigativo, segundo linhas de orientação direcionadas para uma responsabilização social. Então é muito importante a gente destacar essa palavra-chave. Finalmente, depois da fase em paralelo com os paradigmas de investigação inovadores, vão surgindo inegáveis contributos para a mudança conceitual e metodológica de avaliação, sem que isto signifique que ocorra um total desvio da metodologia tradicional. Então, se antes nós tínhamos que medir, tínhamos que classificar, tínhamos que selecionar,
esse momento ele é superado, mas não é totalmente ultrapassado. Então, sem pretender esgotar essa matéria, nós julgamos aqui pertinente referir alguns contributos de inegável valor para o estudo da pluralidade em avaliação, diante de todos esses termos que nós estamos falando aqui. Bom, a concepção de aprendizagem, gente, e de avaliação, nós vimos em aulas anteriores, desenvolvidas por Tiller, né, ou Tyler, em inglês, não se preocupem aqui com a pronúncia. Nos anos de 30, 40, um grande precursor da pedagogia por objetivos, bem como da avaliação educacional, impulsionou a concepção de avaliação tradicional. Então veja que aqui temos um conceito muito importante, né? Quando nós temos aqui com Tiller a concepção de avaliação tradicional, vindo a influenciar posteriormente os conceitos e práticas de avaliação. Inserido nessa perspectiva aqui, nós temos o que nós chamamos de perspectiva behaviorista e neo-behaviorista da aprendizagem. Então, o que Tiller traz em seus continuadores, né, que muitos dos teóricos da avaliação pós 1930, 1940 tiveram muito da sua influência? Bom, criaram um modelo de avaliação por objetivos, que consiste em que? Vamos definir. Consiste em uma permanente comparação dos resultados de aprendizagem face aos objetivos comportamentais preconizados na planificação inicial do ensino, sem esquecer a globalização do processo e focalizando apenas a aprendizagem e os alunos. Perante esta atitude avaliativa que nós estamos salientando, consideravam-se serem os desempenhos a observar nos alunos, no final do programa educativo, do plano educativo, a prova de que o currículo tinha ou não os seus objetivos atingidos devidamente. Então, a avaliação nessa perspectiva, gente, tornava-se deste modo como uma avaliação de comportamentos, de modo que os objetivos estabelecidos a curto prazo, em virtude de serem os mais fáceis de operacionalizar e de observar. A avaliação servia nesse sentido para medir os produtos de aprendizagem. Ainda que houvesse já uma certa evolução no modo de encarar a avaliação das aprendizagens, só a partir de 1967, pessoal, e com o conceito da avaliação formativa, que nós temos que discutir muito e detalhar, utilizado pela primeira vez por Scriven, reportando-se a avaliação dos meios de ensino. E aí, quando nós falamos de meio de ensino, os objetos aqui eram os métodos de ensino, os manuais de ensino e o currículo. É que a avaliação teve uma renovação realmente significativa. Para Scriven, o que nós temos? A avaliação não se restringe apenas aos resultados, mas também ao processo de desenvolvimento. Tal fato que nós observamos abre horizontes muito importantes para a análise desse histórico que nós estamos construindo dos conceitos de avaliação. Então é importantíssimo que se entenda aqui o fator avaliação para além da simples listagem de objetivos. Se faz aqui a distinção entre a avaliação somativa e a avaliação formativa, pessoal. Enquanto a avaliação somativa se concentra no quê? No estudo e leitura dos resultados, a avaliação formativa ela constitui uma apreciação da relação do processo de ensino-aprendizagem. Assim, então, neste tipo de avaliação que nós estamos falando aqui nesse aspecto, que é a avaliação somativa, Scriven defende o que, gente? Uma reflexão sobre os objetivos intencionalmente previstos e os seus resultados. Em síntese, enquanto Tiller, perspectiva dele era, teoricamente falando, né, a avaliação tendo por base o referencial objetivo, Scriven advoga outra linha,
Essencialmente, segundo ele, a avaliação deve estar centrada nos processos de ensino e nos percursos de aprendizagem. No final dos anos 60, é muito importante, como eu tenho falado para vocês, a gente ter bem claramente marcado esses marcos temporais, caracteriza-se por uma causa, de certa forma, dessas perspectivas anteriores. Com efeito, o que nós temos aqui? Críticas, muitas críticas a essas teorias que nós havíamos falado. E essas críticas, elas dão ênfase aos produtos que se obtêm aqui, especialmente no seguinte sentido: subordinando e fragmentando os processos educativos, e também aquelas que ignoram a chamada dimensão global do aluno e da sua formação integral. Nesse contexto aqui, de crítica, naturalmente, por um ciclo natural, as críticas surgem respostas. Quais seriam as respostas que nós teríamos aqui surgindo a respeito dessas críticas? Surgem, então, novas perspectivas, dando especial relevo ao papel social da educação e à participação da escola nessa mudança. Defendem uma perspectiva holística. E aí nós citamos aqui MacDonald, em 1971, que aproxima a avaliação das realidades socioculturais e educativas onde ocorrem. Assim, esta avaliação perspectiva na ação e negociação de todos os intervenientes no processo de ensino-aprendizagem, incidindo de certa forma, de maneira bem prioritária, na pesquisa de informações disponíveis aos implicados no processo educativo. Dentro desta nova perspectiva avaliativa que nós estamos falando, baseada especificamente na negociação, então não mais baseada nos objetivos, nem mais tão baseada nos resultados, mas na negociação, no processo em si, nós podemos encontrar aqui, gente, 3 perspectivas diferentes. A primeira, que nós já trabalhamos um pouquinho, é a avaliação iluminista. A segunda é a avaliação respondente. E a terceira, a avaliação democrática. Comecemos aqui pela avaliação iluminista, Defendida por teóricos como Parlett e Hamilton, considera que a avaliação deve abarcar a totalidade dos atos praticados. Então, fundamentação, desenvolvimento, dificuldades. Pelo que deve atender ao contexto onde se desenrolou e teve lugar ao ensino. Este conceito de avaliação, que é o conceito de avaliação iluminista, abrange um amontoado de condicionantes ou condicionamentos psicossociais, materiais e estruturais, em permanente interação entre o processo de ensino no seu processo de desenvolvimento. A avaliação respondente, protagonizada por Stake em 1977, ela tem como objetivo central, gente, responder aos problemas e questões reais que se colocam aos professores e alunos quando desenvolve um programa educativo. Este referencial teórico que nós estamos usando aqui neste momento, que é a chamada avaliação respondente, criada por Stake, ela refere-se especialmente à avaliação que deve desenvolver a comparação de um valor observado com um padrão. A partir daqui nós temos os chamados padrões, que devem ser definidos pelas expectativas e critérios dos diferentes pessoas intervenientes no programa a avaliar, e os valores observados devem ser baseados nos valores realmente defendidos pelo programa. Nesse referencial teórico, a função do avaliador é o que, gente? É fazer uma exposição sobre o que constitui os valores observados no programa, como referências úteis à satisfação ou até mesmo à insatisfação das pessoas selecionadas. Igualmente importante esse trabalho aqui de Stake foi o que? A metodologia do estudo de caso, reforçando o caminho e a introdução de métodos
qualitativos e investigação de avaliação. Agora vamos falar um pouquinho da chamada avaliação democrática. Ela conduz à necessidade de investigar e avaliar a sala de aula com procedimentos metodológicos naturalistas, isto é, para conhecer a realidade e os seus significados, é necessário atender às diversas interpretações do indivíduo, que vivem esses mesmos acontecimentos. Assim, a principal finalidade dessa avaliação, da avaliação democrática, deve ser facilitar e promover as transformações de concepções, crenças e modos de interpretar dos que participam do programa educativo ali aplicado no processo de avaliação. Em termos práticos, pessoal, nós podemos afirmar o quê? Que as concepções referidas anteriormente continuam a prevalecer no sistema educativo, tanto do Brasil como de grande parte do mundo civilizado, do mundo moderno, com maior ou menor expressão, estando ainda dependente desses modelos teóricos. Por isso que é muito importante a gente tomar esses modelos teóricos como referenciais teóricos que realmente nos permitam compreender o processo avaliativo e principalmente analisar o processo avaliativo no seu antes, durante e depois. Esses modelos teóricos que se adequam com muita dificuldade aos currículos atuais, porque nós vivemos uma era completamente diferente, tanto na forma de aprender quanto na forma de ensinar. Também nas novas visões acerca das aprendizagens e as exigências de democratização efetivada, especialmente no período da globalização, que nós temos sistemas educacionais que estão relacionados em sistemas sociais multidiversos. Assim, surgiu aqui, pessoal, uma nova concepção de avaliação, de ruptura epistemológica com os anteriores, especialmente baseada na referência construtivista. Então, quando a gente estiver trabalhando as diferentes concepções de avaliação, nós vamos trabalhar essa concepção de avaliação que nós iniciamos aqui. Então, o que nós vamos iniciar aqui? O conceito de avaliação construtivista. Há uma interação constante com a aprendizagem, sendo nesse sentido importantes os processos, as representações explicitadas pelo aluno, as suas estratégias e procedimentos entregue nas suas progressivas realizações, valorizando-se mais os processos do que os produtos. A defesa de uma avaliação contínua, que é outro conceito que nós temos que trabalhar no processo, e aí nós teríamos aqui a avaliação formativa sendo citada novamente, torna-se sistemática, pretendendo-se para além de uma avaliação do aluno nas múltiplas dimensões, então social, cultural, econômica, uma avaliação dos processos, como o aluno faz, dos contextos, que são fatores que interagem e influenciam na aprendizagem e na avaliação, e que a mesma seja de natureza qualitativa. Então veja que nós nos afastamos muito dos aspectos quantitativos, que é só medir, para aspectos mais qualitativos, analisar de maneira profunda o objeto estudado. Nesse sentido, Fernandes ele privilegia uma ótica qualitativa da avaliação, na medida em que a atividade avaliadora ultrapassa a simples medida e constatação de dados, para que se possa proteger as chamadas bases comparativas, Proteger e projetar, porque hoje em dia as políticas públicas elas são baseadas nessas bases comparativas. Ano após ano, um amontoado de dados são acumulados nas secretarias municipais, estaduais e na Secretaria Federal de Educação. Avalia-se quanto se valoriza as informações. Logo, é a utilização de referentes que permite determinar, valorizar uma situação que se pretende avaliada. A avaliação
que se baseia em princípios que decorrem do cognitivismo, do construtivismo, da psicologia social e das teorias socioculturais e sociocognitivas, é designada atualmente, gente, por avaliação formativa alternativa. Como refere Fernandes aqui, é importante a gente observar que a avaliação formativa alternativa é uma construção social complexa, um processo eminentemente pedagógico, plenamente integrado no ensino e na aprendizagem, deliberado, interativo, cuja principal função, é importante vocês destacarem, é de regular e de melhorar as aprendizagens dos alunos, ou seja, é de conseguir que os alunos aprendam melhor, com compreensão, utilizando e desenvolvendo as suas competências, nomeadamente as do domínio cognitivo, que nós vamos ver ainda, e do metacognitivo, que é o que nós temos como referencial de controle do âmbito cognitivo, da nossa capacidade de refletir, pensar, raciocinar, deduzir, induzir e inferir. Dentre os investigadores que defendem esse tipo de avaliação, destaca-se aqui o Philippe Perrenot. Este autor franco-lusófono aqui, ele traz, de acordo com Fernandes, o quê? Um conjunto de condições de natureza organizativa, pedagógica e funcional que supostamente facilitam a prática da avaliação de natureza formativa. Nesse trabalho aqui, o que Perrenot afirma, gente? A avaliação formativa só será possível no contexto de uma outra pedagogia, de uma outra escola norteada, especialmente por um ensino mais diferenciado, que regule o ensino-aprendizagem. No entanto, Perrenot também deixa claro, de forma realista, e ele reconhece, as dificuldades inerentes às mentalidades dos próprios avaliadores. Então, citando alguns grandes teóricos aqui, Estrela, Nova, na organização de uma obra muito famosa, eles promoveram uma publicação de um livro onde consta o artigo de autoria do Philippe Perrenot, que traz o seguinte tema: não mexam na minha avaliação, para uma abordagem sistemática da mudança pedagógica. Logo no início, o que Perrenot nos traz ali? Que mudar a avaliação significa provavelmente mudar a própria escola, porque a avaliação está imbricada com a escola. Pelo menos, se pensarmos em termos de mudanças maiores, no sentido da avaliação sem notas, mais formativa, uma vez que as práticas de avaliação estão no centro do sistema didático e do sistema de ensino, mexer-lhes significa o quê, gente? Pôr em questão um conjunto de equilíbrios frágeis e parece representar uma vontade de desestabilizar a prática pedagógica e o funcionamento da escola nesses pilares que são tomados. Existe nessa perspectiva uma reciprocidade entre o modo de encarar a avaliação, o ensino e a aprendizagem, sendo que uma mudança de conceito nas práticas de avaliação implica necessariamente uma mudança no conceito e nas práticas de ensino associadas às didáticas, induzindo aqui necessárias alterações nos conceitos que possuímos de ensinar e de aprender, consequentemente numa mudança da prática pedagógica. Do mesmo modo, as alterações nas concepções de ensino-aprendizagem conduzem à defesa de necessárias mudanças nas nossas práticas de avaliação. Aqui merece destaque, de certa forma muito importante, associar à avaliação formativa o conceito de regulação dos processos de aprendizagem. Como destacou Fernandes, aqui interessa nesse aspecto, sobretudo, o quê? Estudar como é que os alunos aprendem, a partir das teorias que se conhecem, para que se utilize uma avaliação formativa que os ajude a regular por si só, e aqui estão os aspectos metacognitivos desejados, sobre a aprendizagem. Então, Perrenot chama a regulação por defeito, dado que os alunos, ao efetuarem a sua própria avaliação, são capazes de regular as suas aprendizagens, sem recorrerem sistematicamente aos professores. Em síntese, pessoal, esta avaliação formativa alternativa é bastante pragmática, influenciada pelas teorias sociocognitivas
entre outras, e dando um especial relevo à regulação dos processos de interação pedagógica, e nesse aspecto, pelo próprio aluno, e não pelo professor como tutor da aprendizagem do aluno. A avaliação, nesse aspecto, gente, ela alia-se, né, integra-se à aprendizagem, não sendo, como refere-se Zabala, a um apêndice independente da mesma, né? Depende-se, então, de um acordo entre avaliações e aprendizagem dos alunos que se deverá adaptar a essas novas metodologias. Nesse aspecto, diferenciar, adequar o processo de aprendizagem às características cognitivas do aluno e às suas necessidades, diversificar, variar os recursos, bem como as atividades a realizar na sala de aula, de modo a variar os estímulos realizados, quer os aspectos dos conteúdos, quer das fases do processo de aprendizagem. A avaliação, então, gente, apresenta-se deste modo como pedagógica, tendo-se distinguido progressivamente de forma inequívoca da classificação. Do mesmo modo, passa-se a advogar a utilização dos instrumentos heurísticos e hermenêuticos em detrimento dos processos do standard, que é aquela regra pronta, paradigma, não é? Bom, pessoal, e a gente chega aqui ao ponto final da nossa aula. Lembra como você avalia o domínio do conteúdo dessa aula? Estudou uma vez, estudou duas vezes, certamente você vai dominando cada vez mais. Vamos lembrar aí que tem o nosso caderno de treino para vocês fazerem as questões, treinem as questões, que depois vai ajudar demais na prova, gente. Continuar desenvolvendo os mapas e o esquema de memorização, nosso caderno acadêmico inteligente, para vocês já irem criando a apostila do concurso quando vocês forem fazer. Pessoal, essa é a nossa aula, espero que vocês tenham entendido bem. Aproveitem mesmo o conteúdo digital, né? Que é para vocês poderem aí voltar quantas vezes quiserem, ouvirem, verem quantas vezes quiserem e se prepararem, ok? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.